Boa noite a todos. Então, eu queria primeiramente agradecer o Leandro pelo convite. É um privilégio, uma honra estar aqui com colegas tão ilustres. E a minha missão aqui, então, talvez a gente vá superpor um pouco de algumas aspectos que o Guilherme já comentou. Eu acho que vai servir de reforço. E eu também optei por fazer um passo a passo desde a punção, né, até o fechamento da válvula. Eu não vou me ater muito às características do paciente, eu vou mostrar rapidamente algumas imagens de angiotomografia e em seguida, então, nós vamos passar diretamente para a técnica mesmo do implante. Então, esse paciente era um paciente de 78 anos que apresentava essas imagens de angiotomografia, então um anel aórtico que apresentava um ponto de calcificação, com diâmetros bons, de 25 mínimo e 27 máximo, uma área de 488 milímetros quadrados, com um perímetro derivado da área de 81, apresentava seios de valsalva de bom calibre, né, com um diâmetro médio de 34. A medida da altura das artérias coronárias era boa, com 16 milímetros da coronária esquerda e 22,7 na coronária direita. E os acessos apresentavam um certo grau de calcificação, especialmente aqui na aorta terminal e no início das artérias ilíacas, mas de uma forma geral ele tinha pouco cálcio nas artérias ilíaca externa e femoral comum. Neste caso aqui nós optamos fazer o acesso principal também pela esquerda. Em relação ao acesso vascular, é importante ressaltar que o kit Edwards vem com um introdutor junto, que é o e-sheath, e esse e-sheath ele é 14 frente para as válvulas 20, 23 e 26, e é 16 frente para a válvula 29. Dentro das instruções do fabricante, nós temos que os diâmetros mínimos são de 5,5 para o introdutor 14 e de 6 milímetros para o introdutor 29. Muito importante ressaltar que esses diâmetros são válidos como diâmetro mínimo em artérias com pouco cálcio, com pouca tortuosidade, especialmente ter extremo cuidado com artérias que têm calcificação maior do que na grande parte da circunferência, aquelas calcificações circulares, porque essa bainha ela vai expandir no momento que a válvula passa, e essa expansão não é pequena, ela chega a 18 frente, então sempre tentar escolher o vaso com um calibre que tenha alguma folga para evitar um esgarçamento dessa artéria. Quando nós vamos fazer o sizing dessa prótese, normalmente para as próteses balão expansível nós vamos usar a área, ao invés do perímetro, que é usado normalmente para as autoexpansíveis. Existe também uma faixa, né, como o Guilherme mostrou, para a escolha da prótese. Isso daí é uma coisa de preferência de operadores, eu prefiro sempre fazer um cálculo me baseando com a área nominal da prótese, para a gente poder saber exatamente o tamanho, o grau de oversizing que nós estamos fazendo. Então, esse paciente, como ele apresentava alguma calcificação no anel e um pouquinho de calcificação também na via de saída do ventrículo esquerdo, a opção foi por não ser muito agressivo no oversizing dessa prótese. Então, nós utilizamos aqui uma prótese 26, utilizando então essa fórmula aqui, onde nós pegamos a área da prótese, dividimos pela área do anel, menos 1 vezes 6, e nos deu aqui em torno de 6% de oversizing. A prótese S3, normalmente a gente não passa de 10 a 12% de oversizing, não precisa realmente, porque ela tem uma saia que ajuda muito, então, na prevenção de leak paravalvular. Então, passando aqui para o procedimento, o acesso secundário, então, já foi pego, nós temos aqui artéria e veia, como o Guilherme já mostrou, com o fio de marca-passo já posicionado, um catéter pigtail também aqui. Eu costumo usar a road map para fazer a punção, então a punção, o objetivo, a localização da punção, então, que é ideal, é baseado nesses parâmetros aqui, o ligamento inguinal, a bifurcação aqui embaixo, a artéria hipogástrica
que fica mais ou menos nessa região. Então, nós vamos ter como referência a cabeça do fêmur e a face média superior interna da cabeça do fêmur, que é onde nós vamos basicamente posicionar a nossa agulha. Então, a forma que eu faço a função, eu normalmente posiciono já a agulha, faço um roadmap, e aqui é só empurrar a agulha, é fácil, a punção está no terço médio da cabeça do fêmur, como desejado, e sem maiores problemas. Essa punção pode ser realizada também por ultrassom. Alguns serviços utilizam de rotina, eu também não utilizo, mas o ultrassom aqui pode ser feito. A gente começa inicialmente no eixo longo para localizar as estruturas anatômicas, e depois no momento de puncionar, que nós temos a agulha, daí coloca no eixo curto para tentar centralizar então essa punção. Aqui também eu coloquei um vídeo aqui com o pré-carregamento do perclose. Eu acho que talvez o pessoal se interesse de ver os passos do perclose, que eu coloquei aqui de uma forma bem detalhada. Então, aqui nós introduzimos o perclose, retiramos o 35, vamos introduzir o dispositivo, e nesse momento, então, nós vamos observar essa via lateral aqui, até que ocorra um jato, né? Agora, então, nós vamos ancorar o dispositivo, primeiro girar, né, em 10, 11 horas mais ou menos, ancorar o dispositivo elevando essa alavanca, tracionar um pouquinho, empurrar as agulhas, cortar o fio, baixar novamente a alavanca para retirar a âncora. Agora nós vamos recuperar os fios e repará-los. Eu costumo reparar sempre do lado do primeiro que eu coloquei, porque é o primeiro que eu vou fechar. Então aqui os fios estão reparados, o fio guia é novamente recolocado e nós passamos para a colocação do segundo ProGlide. Próximo passo é colocar o IX. Então, como eu já falei, ele é 14 frente, ele expande durante a passagem da válvula. Aqui é um vídeo onde eu mostro a forma como eu faço a troca do fio guia 0,35 normal por um fio guia extra stiff para a colocação do introdutor. Esse é um atalho, na verdade, que eu aprendi com o professor Alain Cribier. Ele usa sempre o dilatador que vem no kit da Edwards, que é um dilatador super flexível e bastante hidrofílico. Então, se não houver uma tortuosidade muito acentuada, ele normalmente navega super bem com o fio guia 0,35, e daí, através dele, a gente pode fazer a troca para um fio guia super stiff, e aí fazer, então, a introdução do introdutor 14 frente, que deve ser sempre introduzido sem movimentação lateral e sempre com o logotipo da Edwards voltado para cima. Então, aqui, os senhores percebem a progressão do introdutor, e normalmente eu fixo esse introdutor com um ponto de sutura para que ele não trabalhe durante a manipulação do sistema de entrega. Bom, na sequência eu uso um pouquinho mais de contraste, tento minimizar ao máximo o uso de contraste, mas eu sempre faço uma angiografia para ver a projeção de trabalho. Essa projeção de trabalho, que é a projeção coplanar, normalmente pode ser estabelecida pela angiotomografia, e volto a salientar realmente que a angiotomografia é importantíssima. Eu acho que todo implantador de TAV tem que saber analisar uma angiotomografia, você tem que saber a cada milímetro de onde você está, aonde você está. Então, aqui, novamente, a angiotomografia que estabelece. Esse caso foi um caso editado que, infelizmente, não deu certo, a primeira angiografia, a cúspide direita ficou um pouco mais baixa depois, mas, infelizmente, não foi gravado, então, essa segunda angiografia. O cruzamento da válvula, eu acho que também é uma questão de preferência de operador. Eu vejo muitos operadores usar a técnica que o Guilherme usa em oblíquo anterior direito, usando um JR e se guiando pelo fluxo. Eu normalmente utilizo um AL1 ou um AL2, dependendo do calibre da válvula.
E tento também fazer a menor manipulação possível da válvula, porque é aqui que a gente começa a ter risco de AVC. Então, procurar não brincar muito com essa guia, ser muito certeiro e fazer uma manipulação muito delicada. Aqui, então, eu começo o cruzamento da válvula em oblíquo anterior esquerdo, e assim que eu passo o fio guia reto, teflonado, para o ventrículo esquerdo, eu coloco em oblíquo e avanço com cuidado o catéter, e normalmente aqui eu troco esse catéter com um fio guia em ponta em J, longo, eu faço a troca por um pigtail, para em seguida, então, poder já fazer a manometria, observar os detalhes hemodinâmicos, a PD2 e o gradiente desse paciente. E esse catéter pigtail já vai estar posicionado livremente no ventrículo esquerdo, de forma a acomodar, então, o fio guia dedicado, que vai ser aqui, nesse caso eu usei um guia Confida, eu uso, dependendo do serviço, guia Safari, pode-se usar também uma Superstiff Amplats, não costumo usar Landerquist, mas em alguns casos, e alguns operadores gostam muito de usar. Então, aqui, essa é a conformação, então, da guia Confida, e aqui os senhores veem, então, como ela está acomodada na ponta do ventrículo. Bom, esse caso não tinha muita calcificação, então nós optamos por um implante direto, sem pré-dilatação. Esses são os detalhes, então, do sistema de entrega chamado Commander, da Edwards. Ele tem uma particularidade que a gente pode fletir a ponta, né? Então, isso é feito com esse volante de flexão aqui, quando a gente gira no sentido horário. E dependendo da aorta ser um pouco mais vertical ou horizontal, então nós podemos acentuar essa flexão ou não. A parte proximal aqui do sistema de entrega, então, tem esse volante da flexão, depois aqui nós temos um volante de ajuste fino, e essa aqui é a trava do balão, que nós vamos ver em seguida na prática. Isso é o que a gente vê quando introduz a prótese. Aqui nós estamos falando da prótese S3, a prótese Ultra ainda não está no Brasil, que virá já montada sobre o balão. Essa prótese é montada antes do balão, e nós fazemos esse ajuste do balão sobre a prótese, já com ela na aorta descendente. Então aqui nós temos a ponta cônica, o balão e o marcador triplo, que vai nos orientar para a retração do catéter. Essa é a prótese que todos conhecem. E aqui, então, nós vamos introduzir o sistema de entrega e fazer o alinhamento da prótese. Quando nós introduzimos esse sistema, o Edwards tem que estar sempre voltado para cima, porque essa é a posição onde a flexão vai ser do lado correto, seguindo o arco aórtico. Se esse logo estiver virado para baixo, esse sistema de entrega vai flexionar para o lado errado. Então, isso é de extrema importância. Então, quando nós chegamos aqui, nós vamos colocar agora, tirar o paralaxe da prótese, isso normalmente ocorre com uma posição cranial. Nós vamos destravar essa parte aqui e tracionar o catéter até nós observarmos essa marca branca aqui. Nós observam que está parcialmente posicionado dentro da prótese, e agora, através deste volante aqui, à esquerda, nós vamos, então, fazer o ajuste fino, de forma que essa marca maior vai centralizar na prótese, e as duas marcas menores, então, vão ficar uma em cada extremidade. Esse movimento deve ser feito esperando sempre a resposta, porque essa resposta não é um para um, de forma que essa posição não passe, porque daí não tem retorno. Então, agora nós vamos avançar o sistema de entrega. Isso é feito normalmente em oblíquo anterior esquerda, e nós vamos avançar já flexionando o catéter através desse volante. Então, aqui nós vamos subir agora para a aorta torácica, fazer o arco aórtico e, finalmente, cruzar a válvula. Então, aqui nós cruzamos a válvula. Próximo passo agora é retrair observem que o catéter do sistema de entrega está colado aqui na prótese, tá?
É muito importante esse passo, porque parte do balão ainda está dentro do catéter. E se nós insuflarmos o balão agora, ele vai insuflar com parte dele dentro do catéter, então vai insuflar cônico, né? Então, o que nós vamos fazer agora é retrair esse catéter até esse segundo ponto dessas 3 marcas. Como nós vamos fazer isso? Então, nós vamos destravar aqui a trava do balão, do catéter novamente, fazer um ponto fixo no catéter e puxar todo o sistema de forma que esse catéter vai ser posicionado na marca central aqui. Como é que nós vamos fazer o posicionamento da prótese agora? Então, a gente já tem aquela nossa projeção de trabalho, né? Essa prótese, então, tem essa marca central, e essa marca central que nós vamos usar como referência. Nós temos o pigtail posicionado aqui na cúspide não coronariana, e nós temos a linha do anel pela angiografia. O ideal de posicionamento, normalmente, é a base dessa marca alinhada com a linha do anel. Então, é o que nós vemos aqui na radioscopia, que essa base está alinhada com a linha do anel. Então, aqui nós vamos fazer, desculpe, nós vamos fazer uma angiografia. A gente percebe que o pigtail não está bem sentado aqui na cúspide não coronariana, então nós vamos usar a angiografia como referência. E se nós observarmos agora que parou a angiografia, a base da marca está exatamente na linha do anel que se encontra aqui. Outra coisa importante, que é uma característica da prótese Sapien, é que ela apresenta um encurtamento de cerca de 35% no momento que ela é expandida, e esse encurtamento ocorre sempre na parte ventricular dela. Então, o posicionamento é quase feito meio a meio, 50-50, e nós vamos terminar com a prótese, normalmente 70% aórtico, 30% ventricular, ou 80-20%. Né? Então, lembrar sempre que esse encurtamento é na face ventricular. Outra coisa importante, que é essencial nas próteses balão expansíveis, é o estímulo ventricular rápido. Tem que ter muita calma nessa hora. Eu sempre digo que não se estresse, porque o paciente está com pacing. Nós vamos iniciar o pacing, aguardar que essa curva fique estável e idealmente abaixo de 50 milímetros de mercúrio, e só nesse momento nós vamos começar a insuflar o balão. Eu costumo fazer essa insuflação em 2 tempos. Normalmente eu começo o pacing, insuflo a parte do balão, faço uma angiografia para ver se tem algum ajuste a fazer e termino a insuflação. Quando você chegar no final da insuflação, você conta até 5, depois desinsufla o balão, e só depois para o pacing. Isso é de extrema importância. Nunca pare o pace com o balão ainda insuflado, porque uma sístole pode empurrar esse balão com a prótese para cima. Então, aqui nós vamos começar o pacing. Começou a insuflação do balão, angiografia, parece bem posicionado, e nós vamos calmamente agora fazer a inflação total, contar até 5, desinsuflar o balão, e agora nós vamos parar o pacing. Então, agora nós temos a análise do eco, que também fica na sala. Aqui nós vemos a prótese nas flechinhas. Análise do eixo longo aqui, mostrando a prótese, aparentemente sem refluxo. Agora nós vamos para o eixo curto também. Aparentemente não há nenhum refluxo paravalvular detectável pelo eco. Nessa imagem 5 câmeras também, um fluxo parece bom, a prótese parece bem posicionada. Vamos colocar o Doppler aqui para fazer análise agora dos gradientes, e nós terminamos então com um gradiente máximo de 14 e um gradiente mínimo de 7. Aqui novamente agora um pigtail no ventrículo esquerdo para a gente fazer a manometria final. Notem que tem uma curva com uma diastólica boa, com uma cisura dicrótica bem visível, uma pressão diastólica de ventrículo esquerdo boa,
e com o complexo QRS aqui também estreito, não houve nenhum tipo de bloqueio durante o implante, a gente pode inclusive retirar o eletrodo de marca-passo ainda na sala de exame. Então a ortografia final aqui, mostrando o resultado. E agora o fechamento do acesso principal com perclose, que eu sempre recomendo que se coloque o dilatador no introdutor antes de retirar, para que essa retirada seja o mais suave possível. Então, sai muito tranquilo esse introdutor, e agora a gente fecha o primeiro nó, ainda com um pouquinho de compressão, depois a gente pode já fechar os outros sem nenhuma compressão e retirar o fio guia e cortar os fios, observando aqui uma boa hemostasia. Nesse momento também, um pouco antes desse fechamento, a gente reverte também heparina, de forma a obter a melhor hemostasia possível. E eu costumo fazer uma angiografia para me certificar que esses estão bem, sem maiores problemas. Era isso que eu queria falar da parte técnica, eu acho que depois a gente pode passar para a parte de complicações. Muito obrigado. Excelente la presentación. Alexander, ¿alguna pregunta, comentario? Yo hice un listado ahora que estuve, mientras usted presentaba, haciendo una lista de preguntas que tenemos del auditorio, pero creo que son comunes para las dos presentaciones, así que hagamos algún comentario referido a esto específicamente. Alex? Não, parabéns, Débora, ótimo também esse passo a passo, muito instrutivo. Eu acho que talvez mais do que essas várias perguntas que nós temos, é realmente poder rever esses conceitos e o passo a passo. Débora, eu só queria te perguntar uma questão referente à proteção de coronária. Qual indicação, quanto que realmente você acha que precisa de proteger? Você tem um limite de height, quer dizer, a altura das coronárias, ou você analisa mais o seio coronário, que às vezes tem uma coronária baixa, mas tem um seio grande. Qual é o seu parâmetro para proteger coronária? Eu acho que o risco é a combinação das duas coisas, é a altura das coronárias e, na minha visão, principalmente a largura dos seios coronários, né? Lembrando sempre que quem obstrui a coronária é o folheto da válvula e não a prótese, né? Pelo menos se esse seio coronário não for totalmente raso, né? E a gente pode ter um sequestro daí, mas normalmente é o folheto que faz isso. Então, normalmente eu faço medida do folheto, medida da altura e medida do seio coronário, né? E essa combinação vai me dizer, eu acho que tem risco, eu acho que não tem risco. É muito comum a gente fazer essa análise e dizer, puxa, coronária baixa, seio um pouco estreito. A gente sabe que essa complicação ocorre em cerca de 1% dos casos em válvulas nativas, né? Quer dizer, é uma complicação rara, mas sempre preocupa, porque se ocorre, ela tem alta mortalidade, é uma complicação gravíssima, né? Então, eu costumo proteger, quando eu sinto que os seios estão no limite do tamanho, e nós temos uma coronária que está abaixo de 10 milímetros, embora tenham publicações que mostrem que o seguro são 12 milímetros, com seio de valsalva maior do que 30, eu acho que isso é muito relativo, depende do tamanho do paciente, depende da configuração anatômica. Débora, ¿cuál es el oversizing que habitualmente usted usa con esta válvula? Digamos, un promedio, si tuviera que alguien responderle rápido. Média eu uso 10 a 12%. Okay. Y acá, sumando, digamos, podría ir para su presentación, pero la tomo de la audiencia que la habían hecho anteriormente. La pregunta es, ¿cuándo predilata? Digamos, si por ahí Guillermo me puede decir cuándo él predilata para Corval, porque es una pregunta de la audiencia. Eu acho que a pré-dilatação hoje em dia é um passo que a gente está fazendo cada vez menos, né? Eu predilato sempre quando eu tenho uma válvula muito calcificada ou quando eu tenho acessos que são muito tortuosos e que eu posso ter alguma dificuldade na pushability, entendeu?
Quer dizer, que eu tenho alguma dificuldade na navegação do meu sistema e que isso possa ocasionar uma dificuldade no cruzamento da válvula. Mas eu posso dizer que a grande maioria dos casos eu não faço pré-dilatação. Acho que nas válvulas bicúspides, quando você tem uma calcificação maciça, isso é de extrema importância, mas com a válvula Sapien, eu tenho pré-dilatado pouco.